Catarina Feitosa, deputada federal, é a nossa entrevistada a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vinda mais uma vez aos estúdios, deputada. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria aqui mandar um beijo para o Wendel Lessa, agradecer o sonoplasta, a Diego Rios, o nosso querido amigo, a Matheus das imagens, a Sandro de Miro, que é o diretor-geral. Um abraço, meu querido. E me permita, Narciso, por favor, você mande um beijo, um abraço para um fã seu. Eu fui fazer uma visita no povoado Alagamar, em Pirambu, sábado, a uma comunidade de artesãs, né? E lá, de produtores rurais, e lá, seu Alfredo do Alagamar só falava de você. Eu digo, rapaz, eu vim falar aqui, vamos aqui conversar sobre as dificuldades de vocês. Ele, não, mas e Narciso? Como Narciso é? O sonho dele é conhecer você, viu, Narciso? Seu Alfredo, bom dia, muito obrigado pela audiência de sempre. Povoado Alagamar. De Pirambu. De Pirambu, muito bem. Satisfação enorme tê-lo como meu ouvinte, viu? Grande abraço. Deputada, semana passada, votações importantes na Câmara dos Deputados. Uma delas, a questão da permanência ou não do deputado federal. Vamos dizer assim, de muita... a palavra é essa mesmo, de muita tensão na Câmara, porque existia lá um grupo, né, grande de colegas que queria a soltura do brasão, e aí eles alegavam a questão procedimental, né, a alegação era essa, da questão procedimental, e eu ficava realmente assim, sem entender. Primeiro que há 15 dias atrás vocês acompanharam o processo na Comissão de Constituição e Justiça, porque para quem não sabe como é que funciona o processo, primeiro o STF, ele decretou a prisão, o cidadão foi preso e foi encaminhada essa decisão para a Câmara, porque ele é um deputado federal eleito pelo povo e com mandato em vigência. E aí tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Casa. Aprovada na Comissão de Justiça, ratificada essa prisão, ela é encaminhada para o plenário, certo? Então, o primeiro passo era passar pela Comissão de Constituição, essa comissão. E lá a gente já viu, porque eu achei que ia passar numa boa, entendeu? Eu digo, não, isso aqui não é possível. Com tudo que a gente tem aqui, ele vai ser mantido preso. Para minha surpresa, conseguiram pedir vistas, né? O grupo lá de extrema-direita conseguiu, e uma parte do centro, conseguiu pedir vistas desse processo, e ficou para 15 dias após a decisão. Ali eu já fiquei realmente muito decepcionada com a casa, com os meus colegas e com toda aquela situação. 15 dias após, se coloca em votação e foi uma luta muito grande ela ser aprovada na CCJ. Foi muito apertado isso. E depois passou pelo plenário, né? Então, nós tivemos muitos casos de abstenção, nós tivemos muitos casos que nem registrar presença para que o quórum não fosse dado, né, aconteceu. Então, foi uma coisa terrível. E a análise que eu fiz foi muito simples. Vocês, sergipanos, nós, sergipanos, podemos nos orgulhar das forças de segurança pública. O crime organizado aqui em Sergipe, ele não se enraizou. Não existe. Não existe essa questão do crime organizado ter entrado em Sergipe e aqui ter criado raízes nas nossas instituições. Porque o nosso sistema de inteligência, as nossas investigações, elas são muito sérias. E na época do crime de Marielle, eu me perguntava nas reuniões de coordenação, porque eu era delegada geral à época, e o próprio secretário João Eloy de Menezes também, e a gente sempre comentava e dizia, se fosse aqui em Sergipe, isso já estava solucionado. Porque no mesmo período, vocês lembram que houve, né, o triste episódio do crime que ceifou a vida do capitão Oliveira. E vocês sabem onde foi o crime. Numa estrada vicinal, no meio do nada, no interior do estado. Não existia gente próxima, não existiam residências próximas, sinal de celular horrível naquela região. E nós conseguimos chegar. E rápido, e de maneira rápida. E a ação foi contundente, todos os envolvidos foram identificados. Como é que... Aí você raciocina, no Rio de Janeiro, uma metrópole, em pleno movimento, porque não foi na calada da madrugada, não foi num lugar ermo, foi num local onde todos passavam, com câmeras, com gente, com carros, com todo aquele aparato ali policial que chegou no momento e não se consegue chegar à resolução daquele crime. Se passaram 6 anos, se passaram 6 anos para se chegar até os mandantes. Então, é lógico que tinha alguma coisa errada. É lógico que ali não foi falha da investigação. É lógico que estava havendo obstrução da justiça. E o Rio de Janeiro é um estudo de caso.
sobre crime organizado, porque o crime organizado está enraizado em todas as instâncias de poder. E o caso Marielle é um exemplo disso. Nós temos um delegado-geral envolvido no crime, um colega da Polícia Civil. Nós temos um conselheiro do Tribunal de Contas envolvido nesse crime. Nós temos agentes da Força de Segurança envolvidos, outros agentes de segurança, e nós temos um deputado federal eleito envolvido no crime. Então, é um estudo de caso realmente para que a gente entenda, para que não deixe que isso aconteça em outros estados do nosso país. Outra votação importante foi a questão do DPVAT. Vou querer saber como é que a deputada Catarina Feitosa votou sobre este projeto. É uma posição muito bem estudada. Eu votei de forma muito consciente, porque eu entendo, né, como mãe que sou, quando um filho está doente, a medicação muitas vezes é amarga, mas é preciso dar para que ele seja curado. Assim é o DPVAT. O DPVAT, ele não é um imposto. Ele é uma contribuição que é feita para aqueles que têm veículos automotores. Qual era a grande questão do DPVAT antigamente? Nós tínhamos aí, né, as denúncias de um cartel de seguradoras. Com o novo formato, isso deixará de existir, porque será a Caixa Econômica que vai passar a gerir. E qual é o grande mote do DPVAT? É você dar assistência, é aquelas pessoas que mais precisam, quando sofrem um acidente automobilístico, poderem ser assistidas por um seguro. O DPVAT sempre existiu. Do governo Bolsonaro, ele foi suspenso na época da pandemia. Só que a gente sabe de onde não se coloca e tira, acaba. Eu não poderia ser populista. Vocês nunca vão encontrar em mim, na deputada Catarina, votos populistas. E esse era um projeto de muita pressão popular. Existia uma mobilização nas redes sociais contrária à recriação do SPVAT. Mesmo assim, a senhora sustentou o posicionamento? Sustentei porque eu entendo que é o melhor para as pessoas. Eu também não gosto, não. Quem é que gosta de pagar? Ninguém gosta de pagar tributo, de ver o seu orçamento onerado. Ninguém gosta disso. Mas no momento em que a gente precisa, Narciso, é que a gente vai sentir falta. No momento que a gente precisar. Eu estava conversando aqui com o Gabriel Magalhães, daqui da rádio, né, da FAM, e ele me dizia do acidente que ele teve automobilístico, de como o DPVAT, naquela época, foi importante para ele. Como foi fácil, como foi tranquilo e como foi bom ele ter aquele amparo naquele momento daquele seguro. Então, assim, quem aqui nunca teve um parente, um amigo, alguém que sofreu um acidente automobilístico e que não tinha condições financeiras e que foi indenizado pelo DPVAT? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Ninguém gosta de pagar tributo, ninguém gosta de pagar imposto, isso é fato. Mas aqueles que podem mais, também tem que pensar naqueles que não têm nada. E é nisso que eu estou pensando. Certo? Porque amanhã essas pessoas podem sim vir a sofrer um acidente, porque o índice de acidente automobilístico no nosso país, infelizmente, é altíssimo, e não vão ter nenhum tipo de seguro. O Gilson, da Casa da Carne Mota, mandou um abraço para a senhora. O vereador Carlos André de Pirambu também está aqui mandando um abraço. O Gleidson de Porto da Folha, ele diz aqui: quero saudar a todos os ouvintes da FAM FM, em nome da deputada Catarina Feitosa, parabenizar pelo grande trabalho que vem fazendo em Brasília. Magna Santana, sua pergunta. Obrigada, Narciso. Bom dia, deputada. Meu questionamento é o seguinte, deputada, a senhora acredita que ainda existe alguma possibilidade de seu nome vingar como candidata do grupo? Visto que o presidente agora, né, empossado do partido do governador Fábio Mitidieri, abertamente, já há muito tempo, por força de um acordo, tem declarado e apoia Luiz Roberto do PDT. Então, aí fica complicado dentro de casa, né, conciliar isso. E o Kassab, pelo visto, tirou a senhora como cereja, que era a cereja do bolo, já não está mais como cereja do bolo, porque ele aqui esteve e nem tocou no assunto. Ou seja, pelo visto, porque ia ficar uma situação também um tanto quanto delicada e constrangedora, porque vem lá de cima, ele fez aquela recepção toda lá, né, em São Paulo, e aqui o que todo mundo esperava, nada aconteceu, nenhum comentário, ou seja, ele se comportou na casa dos outros de forma muito correta. Eu não vou me meter na casa dos outros desse jeito. Ficou quieto. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Quais foram os bastidores aí dessa história, dessa visita? E realmente vai continuar, então, o seu projeto, que é ficar lá em Brasília, porque vice não tem sentido, né? Vice a senhora já foi, já conhece, né? Ficar de enfeite ou não é muito a sua praia, não é seu estilo, não é seu perfil.
É mais ou menos isso? As interpretações estão corretas? O que é que vai acontecer? O que é que a senhora nos diz? Muito. Marcela lá de Lagarto diz aqui, sempre ligada aqui no Jornal da Fã. Parabenize a deputada por não fugir das votações. Tem minha admiração. Já o Marcelo, ele diz aqui, deputada, não seria temerário o Congresso Nacional fechar os olhos para a legalidade? Como desconsiderar que o caso em tela não houve prisão em flagrante? Os deputados federais não poderiam estar caindo numa pegadinha para corroborar uma prisão ilegal? Ele fala aqui com relação ao Brasão. Fique à vontade. Vamos lá. Primeiro, quer que eu responda primeiro essa pergunta do ouvinte Fique à de vontade. Brasão? Fique à Então, vontade. Magna, minha linda, só um minutinho que eu lhe respondo já, viu? Com relação à prisão do Brasão, houve uma parte do meu discurso já no final que meu microfone foi cortado e aí a gente não pôde, né? Não houve a divulgação. Mas o que é que eu disse lá? Eu estava numa casa, né, naquele momento ali, faço parte dessa casa, onde a gente ouve os extremistas falando que bandido bom, né, bandido com CPF cancelado, que nós temos que endurecer as penas e vamos para cima. E eu acho que nós temos que endurecer, nós temos que ir para cima de bandido, tá tudo certo. Agora, você fazer um discurso desse, quando os bandidos estão fora da sua casa, é muito bom. Quando o bandido está dentro, você quer defender bandido? Porque Brasão não é nenhuma, né, não é nenhuma Cinderela que está sendo acusada injustamente. Esse crime ele foi federalizado por um motivo. E o motivo é qual? Eu já disse. O crime é organizado e estabelecido em todas as instâncias de poder no Rio de Janeiro. A decisão do STF da prisão não foi dada por um ministro. Foi um colegiado. Foram 5, uma turma, desculpe, 5. Desses 5, 2 tinham sido indicados no governo passado. Então, assim, não foi uma decisão monocrática de uma pessoa só. Então, quando a gente vai analisar essa questão da prisão, como é o nome do rapaz que falou? Marcelo. Eu fiz com toda a consciência jurídica que não houve nenhum tipo de prisão ilegal. Que a prisão, nesse caso, a preventiva, ela pode ser, sim, considerada... O flagrante ali foi considerado pelo tipo de crime, que é a obstrução da justiça. É um crime de natureza continuada, assim como o sequestro é um crime de natureza continuada. Ele pode passar 10 anos. Na hora que você pegar, é flagrante. Era um crime de homicídio. Ela serve para proteger e não para gerar impunidade. Então, um cidadão desse, que tem um irmão conselheiro do Tribunal de Contas ao lado, que tem um delegado geral ao seu lado, que tem Deus sabe mais o que ao redor dele, para obstruir as investigações, vocês acham que se ele estiver solto, ele não vai continuar mexendo os pauzinhos dele para evitar que se chegue à condenação? Porque para você fazer uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva, vamos dizer como foi o caso, né, que foi transformada, uma prisão preventiva, você não precisa da pessoa estar julgada. Não transitou em julgado a sentença, não. Não existe sentença, não existe trânsito em julgado, não. Existem indícios de autoria, né? Basta os indícios. E fica esclarecido, então, que a prisão existe. não é pelo crime, foi pela tentativa de obstrução de justiça. Isso, o crime é a obstrução de justiça. Perfeito. E aliado crime, a esse crime... no sentido da morte de Marielle. Isso, justamente. Ele não está preso pelo assassinato. Não, pelo assassinato, não. Por quê? Porque não se teria condições de se fazer um flagrante de um homicídio de 6 anos. Não é? Mas o crime é continuado e ele deixou de ser afiançável por ele estar incluído em mais outros 2 crimes. Ele é um crime acessório, vamos dizer assim. 2024, se vire com a Magna Santana aí. Magna, minha linda e competente jornalista. Vamos lá. Primeiro ponto. Kassab, né, o presidente Kassab, Gilberto Kassab, ele não veio a Sergipe para anunciar minha pré-candidatura, nem a pré-candidatura de ninguém. Ele veio a Sergipe para prestigiar a posse do nosso governador Fábio Mitidieri como presidente estadual do PSD, que é o nosso partido. Foi para isso que ele veio. Se criou uma expectativa, todo mundo criou essa expectativa, as pessoas, né, o imaginário popular criou essa expectativa, criou. Mas eu nunca disse a ninguém que ele viria aqui anunciar minha pré-candidatura, nem Kassab anunciou isso, nem Fábio Mitidieri, nem ninguém, certo? E o que é que eu
posso afirmar agora, a você, Narciso, a todos os ouvintes, a minha querida Magna Santana, é que eu continuo no jogo. O jogo só acaba quando termina. Ser vice só porque eu sou vascaína. Aí eu vou dizer... Ô, meus amigos vascaínos, perdão, mas é uma verdade. Mas eu tô eu não acostumada acredito num já. negócio desse, não. É. 1h10 da manhã, rapaz, não é possível um negócio desse. Ser vice só porque eu sou vascaína, então não existe a possibilidade de ser vice. Eu continuo no jogo por uma questão de respeito à minha gente, ao meu povo aracajuano. Né? Como eu disse a vocês, eu sou aracajana raiz. Existe um clamor. Por onde eu passo, as pessoas pedem que eu continue nessa discussão. E eu continuo nessa discussão com muito respeito. Foi o que eu disse lá no dia, nesse dia que a Kassab esteve aqui. Que nós vamos continuar unidos, caminhando numa construção. Ah, será a Catarina a candidata do partido, do grupo? Não sei. Catarina não está aqui para ser problema. Catarina está aqui para ser solução. Se entenderem que eu sou um nome de consenso e que eu sou o melhor nome, maravilha. Se não entenderem isso, e se o grupo, nessa construção que estamos fazendo, junto com o PDT, junto com o PP, junto com o MDB, junto com todos os outros partidos, entenderem que o nome melhor é o de outro candidato, é o de Luiz Roberto, vamos caminhar junto. É o de Daniele Garcia, minha amiga Daniele Garcia, vamos caminhar junto. É o de Fabiana Oliveira, vamos caminhar junto. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu só acho, e acho não, acredito que uma construção política, isso faz parte da construção política, do consenso, diálogo. Vamos lá, vamos construir, ainda existe tempo para isso. Por que vamos fazer as coisas de forma soldada? Então é importante frisar que o presidente Gilberto Kassab esteve aqui, o governador Fábio Mitidieri, ao tomar posse também no seu discurso, eu, todos os demais. Ninguém anunciou o nome do pré-candidato de Aracaju. Todos nós falamos a mesma coisa. Aracaju está em construção. Estamos em construção. Existe um compromisso do governador Fábio Mitidieri com o prefeito Edivaldo Nogueira? Existe, isso é público. Mas existe um compromisso também do agrupamento como um todo de construir um nome de consenso. Então, estamos buscando esse consenso. O fato de você ter ido lá a São Paulo com Kassab, o fato de Kassab ter feito aquela declaração, depois teve o evento da bancada de vocês, aí ele fala que você seria a cereja do bolo, contando com uma vitória aqui em Aracaju. Houve algum pedido da direção do PSD? Kassab, não fale sobre esse assunto aqui não, para não criar um problema lá interno, já que o prefeito Edivaldo Nogueira vai estar no evento, Luiz Roberto vai estar no evento. Houve esse pedido? Então, Narciso, é como eu estou dizendo a vocês, existe uma construção e um consenso. Né? Logicamente que Kassab entendeu que aqui em Sergipe, né, aqui em Aracaju, PSD aqui em Aracaju está discutindo isso com todo o agrupamento. Então seria até deselegante da parte dele chegar aqui e impor a vontade dele, o que ele acha. Né? O que Kassab acha, ele já deixou muito claro. Ele quer que Aracaju tenha uma prefeita, tenha uma pré-candidata que seja do PSD, é natural, ele é presidente do Partido Nacional. Ele está brigando aí para que o PSD cresça cada vez mais. Comigo, seríamos 7 capitais, se acontecesse. Seriam 7 capitais importantes para o nosso país, onde o PSD estaria à frente do Executivo Municipal, certo? Então, é natural que ele queira. Mas ele é um homem elegante, né? E ele sabe que, em determinados momentos, nós precisamos entender a situação de cada local. Então, não houve nenhum tipo de pressão. O que houve foi esse entendimento, que nós estamos em construção aqui dentro de Aracaju. Como construir esse entendimento, como construir esse avanço junto a Fábio Mitidieri e Edivaldo Nogueira? Ao final daquele evento do PSD, Fábio deu uma entrevista dizendo, olha, eu e Catarina, o PSD, vamos encontrar um bom termo e vamos buscar a unidade. Como buscar essa unidade? Qual vai ser a fórmula de convencer Edivaldo, que já declarou, que o partido dele já apontou Luiz Roberto como candidato, como pré-candidato, a uma desistência, por exemplo? Ou não necessariamente seria a desistência de Luiz Roberto, Catarina poderia ser mais uma pré-candidata dentro do agrupamento? Aí, meu amigo, é muita conversa, muito diálogo, é começar a entender, né, o momento. A gente sabe que a política a política é como as nuvens do céu, né? Ela está lá, uma hora está numa posição, outra hora está em outra. Edivaldo Nogueira, eu sempre tenho elogiado, sempre elogiei muito a questão do homem público que ele é, do gestor que ele é, do político que ele é, e ele é muito experiente, né? Ele é muito sagaz e experiente.
Então, o que eu fiz e o que eu estou fazendo é apenas deixando o meu nome à disposição, para que eu seja uma opção de Edivaldo também. Uma opção de Fábio, opção de Edivaldo. Ah, seria a Catarina pré-candidata a prefeita e Luiz Roberto vice? Seria Fabiano? Seria Daniele Garcia? Como é que seria isso? Né? A gente não sabe como é que isso vai se construir. Tudo pode acontecer. Então, a única coisa que eu estou fazendo é deixando o meu nome à disposição para essa construção. Não retira. Mas isso, não retiro, e isso é uma questão de diálogo mesmo, agora sempre com muito respeito. É isso que eu tenho, né, e admiração. Admiro e respeito muito a Edivaldo Nogueira, ao nosso governador Fábio Mitidieri, e vamos caminhando, ainda tem tempo, não precisa dessa pressa toda, não. O Zequinha lá no Costa e Silva diz aqui, essa é a única delegada que faz o que deve, que faz o que diz a lei. Para ela não existe bandido bom é bandido morto. Para ela, bandido bom é bandido preso. Diz aqui o Zequinha lá no Costa e Silva. Zeca, obrigado pela sua interação de sempre. Obrigado a todos os ouvintes que gostariam aqui de estar interagindo, mas o tempo urge, a Sapucaí é grande. 8h08, já estourei o tempo do programa. Vou tomar carão daqui a pouquinho. Mas agradeço, Catarina, pela presença mais uma vez aqui nos estúdios. Muito obrigada a todos aqui pela recepção, aos ouvintes, Magna Santana, Narciso, um beijo no coração de vocês e vamos seguir aí sempre confiantes, sendo guiados por Deus e por Nossa Senhora.